Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. O convidado é o deputado Carlos Henrique, do Republicanos. Na conversa, pautas importantes para o deputado, como a demanda de motoboys e motoristas de aplicativos diante da possibilidade de regulamentação da atividade, de ações para desenvolver o Vale do Jequitinhonha e da difícil convivência da região com as secas extremas. Também vamos falar de preocupações do governo do estado com a dívida de Minas com a União. O deputado é líder da maioria aqui na Assembleia. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço, André. Prazer. A última vez que conversamos foi em 2022, se não me engano, durante a pandemia, quase, a gente fez online, não sei se o senhor lembra, o senhor estava em casa e a gente conversou um pouquinho. Já recuperado do meu susto. Pois é verdade, né, deputado? O senhor passou aperto na pandemia, deputado grande. Foi pego assim, né? Fiquei entubado 7 dias, quase morri. Meu Deus. 10% de vida. Mas Deus deu força para a gente e sobrevida aí para fazer o melhor pelo povo. Deus está em tudo, né, deputado? E aí, o senhor mudou a sua perspectiva de vida depois disso? A cabeça muda, tudo muda, né? Tudo muda, né? Dá mais valor a tudo. Dá mais valor assim, aquilo que efetivamente é importante e aquilo que você julgava ser importante, depois de um episódio desse, você passa a perceber que não tem tanta relevância assim na sua vida. Então, há uma inversão de prioridades na sua vida, né, de conceitos pessoais, de valorização da própria vida, da vida do próximo, né, do quão importantes são os nossos profissionais de saúde em nossas vidas, médicos, enfermeiros. Só na hora do aperto que a gente vê, né, o quanto que é importante. Quando a gente se entrega tanto para o trabalho, para as nossas atividades do cotidiano, e às vezes as pessoas não conseguem encontrar um tempo para si mesmo, para a sua família, para Deus até, né? Para suas outras atividades que elevam o seu espírito, a sua alma para algo mais relevante na sua vida. Isso mudou o deputado Carlos Henrique? A gente tem umas imagens aqui, o deputado já está aqui há mais de 12 anos, né? Tem imagens do senhor novinho aqui. O que mudou do deputado Carlos Henrique de lá para cá e também depois aí desse episódio da Covid? O cabelo, né? O cabelo a gente olha na hora. Preto, agora está bem branquinho, né? Faz aí parte, né, deputado? A gente faz uma rememorização, né, da nossa atividade. Quando você chega numa casa legislativa como a Assembleia, vindo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde lá fiquei, servi por 10 anos, a gente procura se dedicar nas pautas que nos são apresentadas, ofertadas, né, e procuramos dar o nosso melhor. Eu acho que a confiança, a maturidade, né, e a experiência a gente ganha com o tempo mesmo, né? E eu acho que a atividade parlamentar, a gente se supera em muitas questões pessoais da nossa vida, essa autoconfiança, né, a capacidade, o desenvolvimento de articular, de se expressar, de expor suas ideias, suas opiniões. De aceitar a opinião dos outros, né? Porque a gente está no parlamento, na democracia. Exatamente. Compreender o outro, as indiferenças, elas fazem parte da nossa vida de parlamento, mas eu sempre fui pautado, sempre discuti ideias, sou vencido em muitas delas, ganho em outros debates, mas sempre procurando o respeito, né? Eu acho que as ideias, ainda que sejam conflituosas, sempre têm um objetivo, bem comum, né? Elas podem ser antagônicas, mas o foco final é o benefício das pessoas. Todos aqui defendem uma ideia, uma pauta que, por fim, são as pessoas, os mineiros que estão lá na ponta, que precisam muito do nosso trabalho. Mas, assim, que bom que esses arquivos aí estão aí. Estão aqui, se eu precisar, pode pegar. A gente traz aí em poucos segundos aí uma rememorização da nossa vida, da nossa atividade parlamentar. É muito bom.
São momentos bons também. O deputado esteve à frente agora em abril, da gente falando agora das demandas e efetivamente do trabalho como parlamentar. O senhor esteve à frente de uma discussão que interessa boa parte da população e também principalmente no sustento de muitas famílias, que é o trabalho dos motoristas de aplicativo, seja de moto ou seja de carros. Eles estão diante aí da possibilidade de regulamentação da atividade, procuraram o deputado fez um debate a respeito disso, trouxe, né, como é de praxe aqui na Assembleia, trouxe as pessoas para conversar, para entender a questão. Eu queria que o senhor falasse como é que está essa situação. Tem uma frente parlamentar na Assembleia em defesa dos motoboys e motoristas de aplicativo. É uma categoria muito importante na vida do nosso cotidiano. A gente falou agora da pandemia, como eles foram importantes também naquele momento em fomentar parte da economia nas cidades, sobretudo aqui em Belo Horizonte. Sustento de muita gente, porque senão ia ficar muita gente passando fome, né? Existe muito preconceito ainda sofrem muita discriminação pela atividade, né? Mas eles têm um papel fundamental na economia do nosso estado e do nosso município. Brasília discute, né, essa regulamentação e a tentativa de vincular os operadores de transporte público, seja táxis ou aplicativos, de uma regulamentação vinculados a um regime seletista de trabalho. Então, isso trouxe para eles uma preocupação muito grande, que foi objeto de debate aqui na Assembleia. Eles não querem estar vinculados a nenhum regime contratualista, né, de mesmo CLT. Que isso os ofereça algum benefício, por exemplo, aposentadoria? Não, eles preferem ficar no modelo que eles estão, que é um modelo de livre mercado, né? Mas a gente, além de discutir essa questão, nós temos muitos assuntos para discutir em relação aos motoboys, porque eles fazem parte do cotidiano da mobilidade da nossa cidade. E há uma relação ainda de muito conflito entre os operadores desse trabalho, do serviço de aplicativo, e as pessoas de transporte público comum, seja motorista de táxi, seja o usuário comum, motorista de ônibus. A gente percebe que ainda há um estresse muito grande nessa atividade de motoboy. Então, o que a gente quer é criar um ambiente mais harmonioso, menos conflituoso dessa relação deles com a cidade. Eles discutem muito vias próprias de circulação para os motoboys, porque eles trabalham muito sobre o regime de produtividade do seu trabalho. Sim. Então, é um trabalho muito estressante para eles. Então, assim, eles são expostos aos riscos urbanos, da poluição que afeta a cidade. Então, há um problema mental que atinge muitas vezes esses motoboys, que levam problemas conflituosos para dentro de casa, na própria relação de trânsito. Então, assim, essa discussão aqui, ela foi muito salutar, foi muito importante. Daí nós tivemos aqui também o delegado do Ministério do Trabalho, o Calazans, também, que foi muito importante a participação dele, ainda que um pouco conflituosa naquele momento. Sim. Mas, assim, tudo na tentativa de dar a eles a tranquilidade de que o projeto de lei que está tramitando em Brasília não afetaria essa categoria específica dos motoboys. Sim. Que bom, então. Encontraram uma ajuda, né? É assim que é bom, né, deputado? A Assembleia abre espaço e... E a frente parlamentar, claro que ela traz como objetivo discutir nos momentos oportunos, quando surgirem, aquilo que eles julgarem importante. Então, a Assembleia passa a ser uma casa para eles de acolhimento, para a defesa e para os encaminhamentos daquilo que eles entendem ser importante para as suas atividades, para a categoria. Perfeito. O deputado também tem uma outra pauta muito importante, que é a valorização e o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Nem todo mundo sabe, mas o Vale tem uma cultura riquíssima, né? Um povo guerreiro. Eu queria que o senhor falasse dos entraves hoje para a gente alavancar a economia do Vale do Jequitinhonha. São 59 cidades, 770 mil pessoas, a maior parte, né, vive no meio rural. Ainda é uma região que precisa de muita ajuda, né? Muita ajuda. Todos os governos que passam sempre veem o Vale como um vale que deve ser ofertado a eles oportunidades.
mas as políticas públicas nem sempre conseguem atingir aquela região da forma com que ela merece. A gente está falando de uma região distante do grande centro de Belo Horizonte, né, da sede administrativa do governo do estado. Estamos falando de cidades aí que levam 12, 13 horas para poder chegar, divisa com Bahia, enfim. Mas, assim, a despeito das riquezas que lá existem, as riquezas culturais, gastronômicas, do artesanato, né, nós temos agora o momento da exploração e a atratividade econômica baseada no lítio. Sim, a maior reserva de lítio do Brasil está no Vale do Jequitinhonha. E só para quem não sabe, o lítio é um mineral importantíssimo para a elaboração de baterias de longa duração, principalmente para os carros elétricos, né? Que é uma novidade importante. Quer dizer, é o momento assim do Vale conseguir alavancar finalmente? Sim, nós temos cidades que elas estão em plena transformação econômica e social. A gente cita aqui a cidade de Araçuaí e a cidade de Itinga. Então, hoje você não consegue alugar um imóvel nessas cidades. Bom demais ouvir isso. Tão alta procura. Né? Então, você vê pleno investimento de construção civil na cidade, de pessoas expondo seus diversos produtos, a geração de emprego e renda. Então, fomentou, de fato, a economia. Só que essa exploração do lítio, ela ainda não atingiu a região do Vale do Jequitinhonha. Ela fica muito focada nas cidades exploradas. E o que a gente quer é que essa atividade ela possa beneficiar a região como um todo. Grandes empresas indo para lá, melhorando a infraestrutura também de estradas, a gente fala etc. de processamento desses produtos, né? Então, a implementação de algumas plantas de indústria na região, como de bateria. Né? Nós estivemos muito perto de ter uma indústria naquela região, mas ela preferiu se transferir para Juiz de Fora e que logo depois ela anunciou e não conseguiu se instalar. Ela não conseguiu dar continuidade às suas atividades. O pessoal fala que foi praga do povo do Vale. Opa, cuidado com o povo do Vale. Mas, assim, o fato é que o Vale precisa de muito investimento em infraestrutura. A gente está falando de gás, canalização de gás, está falando de melhoria de estrada para escoar a produção, né? De qualidade de energia elétrica, de rede trifásica, enfim, muita coisa a se fazer. O governo de Minas, nesse momento, tem feito um investimento em estradas no Vale do Jequitinhonha de aproximadamente 800 milhões de reais. Então, talvez é o maior investimento na região do Vale depois do processo, certamente é. Então, isso é uma grande sinalização daquilo que se pretende fazer no Vale do Jequitinhonha. Nós trabalhamos o incentivo atrativo de novas empresas para a geração de emprego e renda. Nós temos conversado muito com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que tem um projeto para o Vale do Jequitinhonha, para a construção de unidades, de galpões, para se construir unidades têxteis, né? Então, é uma das vocações das mulheres, é a costura também naquela região. Então, a ideia é a gente fazer ali um condomínio de empresas na região. Isso está em plena evolução. Nós temos uma reunião até, inclusive, hoje, né, na FIENG, para tratar desse assunto. Então, muita coisa. Nós temos pistas de aeroporto no Vale do Jequitinhonha, tem 4 cidades que têm boas pistas de aeroporto. A gente fala de Araçuaí, de Jequitinhonha, Almenara, né? Haverá agora a tentativa da empresa Azul de oferecer voos para a cidade de Araçuaí, justamente por causa dessa exploração do lítio. E o fato do senhor ser ligado, ser o líder da maioria aqui na Assembleia, ser ligado ao governo, né, a defender as pautas do governo, isso também ajuda ao senhor conseguir coisas para o Vale? Eu tenho que agradecer ao governador, né, o governador e o vice-governador também, Matheus Simões, pelos investimentos que estão acontecendo no Vale. O governador ele tem viajado aí vários países anunciando os potenciais minerais do Vale do Jequitinhonha. Então, a gente não quer limitar também o Vale a uma única atividade econômica do lítio mineral. Né? Então, nós estamos agora, o governo de Minas está fazendo um investimento para tornar o Vale como o Vale do Agro. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico esteve recentemente na cidade de Almenara, fazendo uma palestra, uma apresentação de estudos de viabilidade para transformar o Vale como o Vale do Agro. O Vale tem um potencial agrícola enorme, pouco explorado. A pecuária é uma das suas vocações,
mas a agricultura ela pode se desenvolver muito a partir da fruticultura. Então, essa é uma das vocações que nós estamos trabalhando para alavancar mais ainda a economia do Vale do Jequitinhonha. O agro que hoje é responsável pela maior parte do PIB o Brasil brasileiro, vive por né? conta do agro, exatamente. Pois é, mas o senhor está falando aí da questão da agropecuária, nos leva a gente perguntar sobre as questões climáticas que envolvem e que tanto sofre o Vale do Jequitinhonha, seja seca extrema ou até chuva extrema em algum momento, né? Em que medida isso, deputado, também tem que ser levado em conta na hora de pensar políticas públicas? A Assembleia está com uma preocupação agora, e temos seminários sobre os desafios da mudança climática, os deputados rodando o estado inteiro em função disso. Em que medida isso também deve ser levado em conta? Olha, de fato, nós temos uma região praticamente do semiárido, né? Então, uma região muito seca. Mas a gente não pode continuar eternamente encontrando desculpas, argumentos de dizer que é seco e não dá. Não, o deserto de Israel é seco e, no entanto, lá a tecnologia propicia plantações diversas lá no terreno árido de Israel. Então, nós temos tecnologias, a Emater tem feito um trabalho maravilhoso, né, até para estimular a plantação de café nas terras secas do Vale. Já existe tecnologia. São aquelas mangueirinhas que ficam gotejando tem um sistema também, de gotejamento, né? Então, essa é uma tecnologia importante. Nós temos o Rio Jequitinhonha, que é um importante rio que abastece toda a região do Vale do Jequitinhonha. As chuvas, elas sempre são muito bem-vindas no Vale, né? Então, o grande problema das concentrações de chuva no Vale é que você tem unidades habitacionais muito frágeis. E, como aconteceu em 2019, 2020, mais ou menos, uma grande chuva que afetou algumas cidades, como a cidade de Ficou tudo debaixo d'água lá? Monte Formoso ficou debaixo d'água, a cidade de Palmópolis, muitas casas foram destruídas com a chuva. Houve tipo um furacão sul-tropical lá na Bahia que atingiu a entrada ali de Minas Gerais, que foi a cidade de Palmópolis. O senhor se surpreendeu, assim, porque a gente fica surpreso hoje com a potência da questão climática, da mudança climática. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, né, uma coisa assim que até há um tempo atrás não existia no Brasil. Né? Mas a gente tem observado esses fenômenos pelo mundo afora, não é uma questão só do país. Recentemente nós temos visto várias catástrofes naturais acontecendo, efeitos da natureza acontecendo por diversas partes do mundo. O que nós temos que fazer é realmente ter uma consciência ambiental importante, né? Eu acho que essa é uma compreensão de cada um de nós que temos que ter, e os volumes e as intensidades de chuva, elas continuarão sempre muito mais constantes, com muito mais força e com mais permanência. Então vai piorar, né? Eu acho que pelo que a gente tem visto, a cada ciclo, a cada época, elas vêm com muito mais força, causando grandes prejuízos, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, ou seja, um dos estados mais ricos da nossa federação, hoje ele depende muito de todos nós, para poder sobreviver e retornar às suas atividades normais. Então, hoje, esse pós-período de inundação, de chuva, ficam outros problemas. Sim. A cidade ela está com a sua infraestrutura totalmente abalada. Os hospitais e postos de saúde estão superlotados, porque agora causam outros problemas. Aumentou o índice de dengue, os problemas respiratórios na cidade, alérgicos. Então, assim, a catástrofe do Rio Grande do Sul, ela não pode cair no esquecimento. Ela ainda vai perdurar, né? Ela tem que ser um exemplo para todos nós. Exatamente. Deputado, falando um pouquinho sobre os desafios do governador Zema nesse mandato dele, um dos assuntos muito importantes e muito caros ao governador é a dívida de Minas com a União, que chega aí a 160 bilhões de reais. O senhor é líder da maioria aqui na Assembleia e está à frente do bloco. A gente tem 2 blocos de apoio ao governador, que é o Minas em Frente e o Avança Minas, em que pese alguns deputados votam às vezes com o governo, às vezes sem o governo. O fato é que o governador tem esse grande desafio, que é lidar com essa dívida. A gente tem um prazo até 20 de julho.
para voltar a pagar os juros da dívida. O Supremo Tribunal Federal está aí mantendo o não pagamento. A gente tem aliado a isso um grande encontro de uma oportunidade aí que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com a chancela também do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, de criar um acordo e um projeto onde haverá para Minas uma renegociação, principalmente dos juros, com possibilidade de federalização de CEMIG, Copasa, Codemig. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso? O senhor está otimista de que Minas vai conseguir essa negociação ou que voltaremos aí com o movimento do regime de recuperação fiscal, que traz uma série de imposições aí ao governo? Olha, esse assunto está sendo muito bem conduzido pelo presidente Tadeu Martins Leite aqui na Assembleia. Ele teve vários encontros, um deles eu participei em Brasília com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O governador ele tem feito várias agendas em Brasília para tratar desse assunto. O governo federal entende que o projeto deve ser votado na Assembleia. Recentemente, aqui na Assembleia Fiscaliza, o secretário de governo, Gustavo Valadares, falou sobre isso, que há uma pressão e um interesse do governo federal de que a Assembleia vote o regime agora dentro do prazo de 21 de julho. Então, nós estamos muito confiantes de que vamos encontrar uma solução para esse impasse. Sim. As propostas elas estão sendo construídas, né? Eu acho que existem apresentações, ofertas de todos os lados, o governo federal, o Senado e o governo de Minas. Esses três agentes públicos precisam sentar. E parece que há uma convergência de pensamentos, há um interesse. Eu acho que a gente precisa criar um ambiente pacífico, um ambiente de boas práticas, de negociação e entender que essa solução ela é importante e ela é tão sonhada e atinge diretamente o povo de Minas Gerais. A gente não pode tratar esse assunto que toca a vida das pessoas, a gente está falando de investimentos, a gente está falando de mobilidade, está falando de saúde pública, de segurança pública, de educação, de infraestrutura, de pagamento de folha. Da máquina, né? A máquina do Estado precisa funcionar com dinheiro. Que hoje ela não funciona na sua totalidade, na sua amplitude, procurando atender a ponta por conta desse entrave de dívida que existe no Estado de Minas Gerais com a União. Então, 160 bilhões de reais. Então, o pagamento dos juros, segundo o governo, compromete demais a prestação dos serviços públicos que o senhor mesmo colocou. O governo federal trata, de certa forma, os estados como uma agiota. Essa dívida, do ponto de vista conclusivo, ela já está paga. A gente paga juros sobre juros dessa dívida. Sim. Então, a federação ela precisa entender que os estados precisam ter a sua autonomia. Nós não podemos ficar tão reféns, tão dependentes do governo federal. Assim como nós queremos que os municípios possam ter a sua autonomia, os estados também possam ter a sua autonomia de gestão, a sua autonomia financeira, e o governo federal precisa ser um agente promotor de desenvolvimento. E não um banco. Desse estado. Ele não pode agir como banco, como agiota, né? Deputado, tá certo. Vamos aguardar então, né? Vamos aguardar o andamento aí dos acontecimentos. O deputado Carlos Henrique é casado com a Adailza Araújo. A gente tem umas imagens aqui para mostrar. Meu bebê. Olha que gracinha. Muitos anos, deputado casado, e como que a família, como ela ajuda também nesse trabalho, né? Porque não é fácil ter marido parlamentar, né? Se falar dela, a gente vai emocionar um pouquinho, que ela... parece uma pessoa, uma gracinha, né? Ela, assim, a vida a dois é uma vida que precisa ser levada com muito amor, com muita paciência, colaboração, amizade. Um fortalece o outro nas dificuldades. No momento mais difícil da minha vida, ela esteve presente, né? E ela foi uma grande intercessora em oração por mim. Ela venceu uma grande batalha, porque eu estava em coma, né? O senhor não lembra de nada? Não lembro de nada. Que e coisa ela que é o travando coma, né? a guerra dela aqui fora durante 7 dias de coma, fora depois o trabalho de recuperação. O deputado é um homem de fé, a gente tem também imagens então, assim, do senhor como são 32 anos de casado, 33 anos juntos.
né? Então, ela é uma grande companheira, uma grande esposa. Eu agradeço muito a Deus por tê-la na minha vida, porque se eu sou o que sou, estou onde estou, eu agradeço a Deus e a ela por ser a conselheira, né, por falar a verdade quando precisa, de ser firme quando precisa, de ser compreensiva, de ser incentivadora. Agora estou fazendo curso de Direito. Ah, você está fazendo curso de Direito? Interessante. E quem eu me já fiz o incentivou curso. a fazer o curso foi ela. Eu me surpreendi. Ela falou, eu quero que você se forme, eu quero que você vire advogado. Eu falei, puxa vida, então tá bom. E começar uma batalha assim, né? Assim, já mais velha, até é melhor, porque a gente aproveita mais o conhecimento, né? A gente vai melhorando, dando saúde para os neurônios aqui que vão pagando. Mas a ideia é que a gente possa aprimorar, aperfeiçoar mais para poder servir mais e melhor ao povo mineiro. Para frente, para sempre. Para frente, para Deputado, sempre. muito obrigada por senhor ter compartilhado o seu conhecimento, as suas prioridades aqui como parlamentar. Passou rápido. Passou rápido, tá vendo? Já passou mais de 20 minutos. E o trabalho da igreja, vem em primeiro lugar. Sim. Tem coisas na nossa vida que são fundamentos, né? São coisas na nossa vida que nos alegram, que nos fortalecem cada vez mais. E quando você tem um trabalho missionário, eu que já servi na Bahia, em São Paulo, Moçambique, na África por 2 anos, em Portugal, e depois vim para Minas Gerais e aqui trabalho, sirvo como parlamentar, o fundamento nosso, a referência nossa é essa vida cristã, é pautado na palavra, né, que nos dá um balizamento, que nos dá um norte, um horizonte, e um controle emocional da nossa atividade, que a gente precisa muito de um controle emocional, de temperança, de comprometimento, de transparência, de firmeza. Eu acho que a palavra de Deus e essa comunhão que a gente procura ter com Deus nos traz muito equilíbrio na hora que a gente mais precisa. Ajudando sempre o próximo, né? Isso é fundamental. Obrigada, deputado. Eu conversei então com o deputado Carlos Henrique, do Republicanos, sobre a demanda, por exemplo, de motoboys e motoristas de aplicativo diante da possibilidade de regulamentação da atividade. Falamos de ações para desenvolver o Vale do Jequitinhonha e da difícil convivência da região com secas extremas. Falamos também um pouquinho das demandas do governo do estado, como a dívida de Minas com a União. A você de casa, muito obrigada então pela sua companhia. Até a próxima.